Fala, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos se cuidando, se mantendo hidratado, cuidando. Quem tem que sair de casa, sai de casa. Quem ficar em casa, fica em casa. Quem pode, fica em casa. Quem não pode, sai trabalhar. Mas eu espero que estejam todos bem. De novo, depois de 2 semanas, a gente achou mais um outro post para comentar. É, esse eu estou um pouco menos revoltado, porque não foi uma coisa que me causou revolta. Mas era uma coisa que eu achava importante de compartilhar com vocês. Mas antes disso, vamos falar sobre o 880. Tá sendo bacana, eu continuo lutando para emagrecer, tentando aprender inglês é, e estudando, né, que são as metas aí do 8 ao 80. Amanhã eu tenho psiquiatra e vamos ver como é que vai ficar meus medicamentos, nós vamos mudar, nós vamos alterar, o que vai ser. E é isso, né? Tenho que ver como é que vai ficar aí os exercícios. Sair de massa e fazer exercício é um negócio muito. Só andar já é ruim, pra fazer algo mais é muito pior. Mas vamos lá, vamos ao comentário. É uma crítica ao que o Bolsonaro disse, como tá ali, né? O Bolsonaro disse sua live hoje. A liberdade é mais importante que a vida. Queria entender como uma pessoa pode ter liberdade se estiver morta. Esse genocida é gênio. Nos outros eu deixei quem tinha comentado, porque era uma questão de revolta, então eu queria deixar mesmo quem postou, que se alguém quisesse lá argumentar, conversar com ela, podia. Nesse post eu tirei quem comentou, porque a intenção não era atacar a ideia, mas defender um pouco não necessariamente o que o Bolsonaro falou, não é por ser o Bolsonaro na live dele, mas porque pra mim o conceito, a liberdade é mais importante que a vida, ele é muito real, e muitas pessoas morreram em prol disso, em prol dessa liberdade. Uma linha muito tênue, vai de cada um, vai do seu pensamento, mas só quem não tem a liberdade sabe o quanto ela vale, digamos assim. E muitas pessoas trocaram sim sua vida em prol de uma tentativa de liberdade. Se você pegar os mártires, os grandes mártires do mundo, em busca disso, de liberdade, e eles trocaram a vida deles por isso. Para ficar em filmes, O Coração Valente é um filme só sobre isso. Um homem trocando a vida dele pela liberdade da Escócia. Ele não consegue. O ápice do filme, o final do filme, é ele gritando liberdade, sendo torturado enquanto morria, mas é um grito pela liberdade e ele morre por isso. Você tem toda o Diamante de Sangue, né? Um negro na África lutando por uma liberdade financeira, digamos assim. 12 anos de escravidão também fala sobre essa luta por liberdade. Enquanto as pessoas trocaram a vida por isso. Para citar um dos mártires, né, Martin Luther King, ele morre em busca de uma liberdade dos negros nos Estados Unidos, que eram o racismo era excludente e eles tinham que fazer coisas diferentes, escolas diferentes, e ele morre em busca dessa liberdade. É uma coisa pelo qual as pessoas anseiam, é uma coisa pelo qual as pessoas morrem por. Se nós não tivéssemos pessoas que morreram lutando pela liberdade, a gente teria os Estados Unidos sendo uma colônia inglesa, o Brasil sendo uma colônia de Portugal, você teria escravos até hoje, e você teria o racismo gigantesco nos Estados Unidos até hoje, segregação racial, que a segregação racial nada mais era do que, né, uma opressão à liberdade. E muitas pessoas sim trocaram as suas vidas por lutar por liberdade. Então a ideia de que a liberdade é mais importante que a vida, para mim ela é uma ideia verdadeira, porque a gente não sabe o valor da liberdade até o momento que a gente perde ela. Tanto que tem muitos
É, prisioneiros que acabam cometendo suicídio dentro da cadeia porque para eles a liberdade é mais importante que a vida. É, a luta por algo maior, né, porque foi a luta dos escravos, foi a luta dos países que foram colonizados, era uma luta pela liberdade. É, na África tem milhões de pessoas que morreram em busca da liberdade. Então esse conceito para mim, eu nem sei qual foi em que contexto o Bolsonaro falou isso, deixou de falar. É, e realmente, se a pessoa estiver morta, ela não vai ter a liberdade, mas talvez o filho tenha, talvez a esposa tenha, talvez um grupo, né, que ele defende, como o Martin Luther King defendia os negros nos Estados Unidos, vá ter essa liberdade, mesmo que isso custe a vida de algumas pessoas, mesmo que isso custe a própria vida. É, muitas mães trocariam a sua vida para deixar a filha livre de um sequestrador, por exemplo. Muitos pais trocariam a sua vida para deixar o filho livre de um sequestrador. Para os cristãos, Jesus trocou a vida para que a gente fosse livre, né? Para a gente se libertar do pecado. Então, para mim, esse conceito de que a liberdade é mais importante que a vida, ele é muito real. E a gente não tem como definir o quanto vale a liberdade, o quanto vale ser livre, porque a gente não sabe como é não ter uma liberdade. É, as pessoas, por exemplo, que morrem tentando cruzar uma fronteira de guerra, né? Morrem tentando fugir de um país que está em guerra. Porque a liberdade é mais importante talvez do que ficar escondido e vivo, né? Mas você não tem você não pode comer o que você quer, viver do jeito que você quer. Muitas pessoas arriscam a sua vida pela liberdade. Por que os cubanos fugiram para os Estados Unidos arriscando a vida dentro de uns barcos de qualquer jeito? Porque a liberdade era mais importante que a vida. Você poder fazer o que você quiser, ser o que você quiser. Então esse conceito para mim, ele é real. E seria bom se as pessoas pensassem um pouco sobre isso, porque eu acho que a pessoa que escreveu isso não pensou sobre o que o Bolsonaro estava falando, deixando de falar. É a crítica pela crítica. É a crítica, Bolsonaro disse que a liberdade é importante, então, né, é um argumento fraco, eu acho, um argumento bobo. Eu acho que você pode até argumentar que a vida é mais importante que a liberdade, mas não desse jeito, não com argumento, sei lá, chulo, né? Vamos pensar um pouco, vamos, sabe, aprofundar um pouco. Mas queria deixar essa reflexão para vocês, esse pensamento. E para mim, sim, a liberdade é mais importante que a vida. Eu acho que eu morreria lutando pela liberdade de um povo, da minha família, do meu filho, da minha esposa. Eu acho que isso é de cada um. Mas por hoje é isto. Curte, comenta, compartilhe. Tamo junto. O CS deu algumas ideias pro canal, a gente vai começar a colocar em prática. Então vocês vão começar a ter mais vídeos, vão ter outras playlists e é isso. Obrigado pela presença. É nóis.